leis direciona investimentos para a manutenção da segurança. Essa ação deve ser feita por meio da criação de uma escola civil. Eu coloquei entre aspas porque eu queria perguntar se tinha tipo uma outra maneira de colocar esse meio, digamos assim. Boa Mas eu tarde, vou gente. continuar e aí você vê. Não era tipo escola, eu só coloquei escola para E aí, Adriano? Tudo tranquilo? Tudo certo, né? Boa tarde, galera. Gente, nosso tema de hoje... Deixa eu botar aqui no silencioso no celular. Nosso tema de hoje vai ser água. Vários aspectos ligados à água. Importantes para a gente ver. Algumas pessoas aqui, deixa eu ver. Espera só um pouquinho agora chegando. Deixa eu logo transferir aqui na página, Adriano. Deixa eu compartilhar logo com vocês aqui, né? Não para mim vocês estão vendo, não? Vamos ver aí que confirma para mim. Nossa, isso é um problema. Passando aqui os coisas. Tá vendo já, gente? Certinho? Rapaz, esse Zoom tá me irritando. Essas atualizações loucas aí, não sei não, velho. Foda. Mudou tudo. Galera, a gente vai ter hoje o tema água.
né? Esse tema água aí é um tema importantíssimo, óbvio, porque pode ser tema de redação, pode ser tema de suas provas nos vestibulares tradicionais, né? Então, assim, é um tema riquíssimo, certo? E gostaria de trabalhar com vocês alguns aspectos importantes. Eu vou ver se passa um vídeo para vocês, certo? Não sei se vai dar para vocês verem. Espero que vejam, que eu acho interessantíssimo. Escutem. É só para mostrar uma associação entre a água e a informação. E aí a gente entra no conteúdo de vocês. Boa tarde a todos. Sempre lembrando, né, que a gente pode ter questões de água ligadas a guerras, conflito, tá caindo muito. Pode cair questão de água ligada ao meio ambiente. Pode cair questão de água ligada ao ciclo hidrológico, né, da água, que vem caindo muito também. Pode cair questão de água em relação a doenças, que aí vem a parte de biologia. Então, você tem uma riqueza de possibilidades, certo? Vamos lá. Pronto, beleza. Eu acho que talvez não tenham escutado, eu estou desconfiando se não escutaram, eu vou mandar para vocês depois. É um videozinho curto, só para fazer, eu acho interessante o vídeo, que ele faz uma associação com água e a informação. E aí você pode ouvir imaginando os dois sentidos, o sentido da água e o sentido da informação. Vamos botar agora no grupo, certo? Junto com os links no final da aula. Fiquem tranquilos quanto a isso. É interessantíssimo. Gente, ó, vamos lá. Água, percentual de água no planeta. Eu tenho 28% da água do planeta, ou 72% do planeta por água, 28% por terra. Então, tenho aí uma maioria, né, esmagadora do planeta sendo, na verdade, água. É importante entender, muita gente brinca com isso, diz que o planeta deveria se chamar planeta água e não planeta terra, porque, na verdade, nós temos grande quantidade de água no planeta em relação à quantidade de terra, mas isso é interessante, porque nem toda a água do planeta pode ser utilizada. Então, a gente tem a maioria de água, né? Muitas vezes em prova cai sobre isso, só que a água que a gente pode ser utilizada, ela é uma parcela muito pequena. E por que é importante a gente entender isso? Simples. Quando nós falamos, ou quando cai em prova sobre falta de água no planeta, isso é reducionismo. A água do planeta não vai acabar. Sempre que fala que a água vai acabar, o que vai acabar é a água potável. A água do planeta não acaba porque nós temos um ciclo que é ininterrupto. O processo de evaporação, condensação, precipitação, escoamento superficial e infiltração fazem com que nós tenhamos um ciclo ininterrupto, certo? Por conta disso, a água não vai acabar. Então, cuidado quando te fala que a água está em extinção, ou a água está em escassez, ou a água do planeta está acabando. É bom deixar claro. A água potável, ou a água possível de ser consumida pelos seres humanos, está em declínio, está em escassez. Aí sim, é bom sempre deixar claro, porque a água, como um todo, por fazer parte de um ciclo, ela não acabaria, certo? Voltando. E aí, eu queria ficar preso na água. Esquece a quantidade de terra que tem no planeta, vamos pensar na água. A distribuição da água aí, ó, 97% da água, certo? É água salgada. 3% água doce. Então, eu tenho aquele percentual, a maior parte da terra formada por água, beleza. Mas daquele percentual que é formado por água, eu tenho X% só que é água doce. Então, eu tenho toda a água salgada. Lá na frente, a gente pode questionar, beleza. E eu não vou poder usar água salgada, não? Posso usar, eu tenho um processo de salinização, mas eu tenho que ter tecnologia, tenho que ter, né, capital.
Então, não é algo que dê para todo mundo. Mas eu queria que vocês entendessem isso. 97% salgada, 3% doce. E aí eu tenho, ó, a distribuição da água doce. Observe como está fragmentando. Eu peguei o total de água que nós temos no planeta, 78%. Desses 78%, vamos dividir. Beleza, toda a água tem um percentual de 97% de salgada, 3% da doce. Das doces, eu tenho congelada a maior parte. Ó, eu tenho um percentual pequeno de água doce, ainda dessa doce congelada, a maior parte, subterrânea uma parte, e o restante, rios, riachos e lagos. Então, a gente vai reduzindo para entender que a água que realmente nós podemos consumir, ela é muito pouco. E por isso que se discute toda a ideia de conscientização, né, para evitar o desperdício, o consumo consciente da água. Obviamente que nós temos uma evolução constante da tecnologia aí, né? Você tem vários processos que hoje podem transformar a água que antes não estava acessível em água acessível, principalmente no que diz respeito às águas subterrâneas, né? Os chamados aquíferos. Quando tivemos recentemente uma crise hídrica no Brasil, né, na região sudeste, nós tivemos um crescimento descontrolado da quantidade de aquíferos que estavam sendo furados, a tentativa de criar poços artesianos e etc. Inclusive, foi muito questionado isso, surgiu inclusive leis para impedir que isso continuasse, porque a perfuração de poços de forma aleatória estava contaminando águas que antes estavam limpas. Então, nós passamos a ter um problema sério, certo? Aí eu tenho distribuição da água para o continente. Isso aí eu queria que vocês observassem. Observassem um pouquinho aí. Isso aí. Américas, 32%. África, 9%. Europa, 7%. Oceania, 6%. Ásia, 46%. Por que é importante isso aí? Uma coisa importante. Qual é o continente mais populoso do mundo? Ásia. Eu tenho aqui 46% de água do mundo na Ásia, mas eu devo lembrar o seguinte: na Ásia eu tenho China e Índia. Se eu tenho China e Índia na Ásia, eu tenho um problema sério aí, certo? Porque, por mais que percentualmente, e aí, quando a gente fala em água, tem que a gente vai falar em percentuais, por mais que percentualmente nós tenhamos um índice considerável, o fato de metade ou mais da população do planeta estar lá na Ásia, faz com que esse percentual traga uma ideia ilusória, certo? Então, o fato de termos 46% de água do planeta lá no continente africano, ou desculpe, asiático, não quer dizer que tem muita água, né? Foi o percentual. Na verdade, ainda, o valor exato é 32%, né, da Ásia. É menos ainda. 32%. Quando você é América, você pega aqui a bacia amazônica. Ó, a bacia amazônica, 46% é a América, certo? 32% é Ásia. Pior, é mais grave ainda. Por que é importante isso? Porque os principais conflitos hoje que nós temos no continente, que nós temos no continente asiático é por água, certo? Aquela confusão lá que eu falei quando a gente trabalha a Guerra Fria, Caxemira, que disputa Paquistão, Índia e China, Caxemira. Uma das disputas é justamente a existência de nascentes de água. Então, a Ásia tem muita gente e 32% da água, ó, reforçando aqui. Ô, Felipe, valeu. Acabei de ouvir aqui. Certo? E 46% está na América, bacia amazônica, né? Um absurdo de água no planeta e outras paradas. Agora, foque aqui, gente. Ó, África. Aqui está um problema sério. Aqui nós teremos o chamado estresse hídrico no continente africano. Só 9% da água do planeta está na África. Estão na África. Então, eu tenho um percentual baixíssimo. A população é considerável, né? Mais do que, por exemplo, a Europa. A Europa tem 7% aqui, porém a população do continente europeu é menor do que de outros continentes. Então, não seria um problema ter um percentual aí baixo. Mas eu queria que você soubesse isso. Ó. Os continentes que mais têm a América, quase metade da água do planeta está nas Américas, né?
Norte, Central e Sul. E aqui esse 32% é ilusório. É bom saber, quando cai em sua prova sobre guerras por água, eu terei no continente asiático guerra por água e terei no continente africano guerra por água. No continente asiático, é muito comum as pessoas reduzirem os conflitos por água ao Oriente Médio, certo? Reduzir os conflitos por água ao Oriente Médio. Só que, não é só o Oriente Médio o problema. O problema é o Oriente Médio e o sul e sudeste da Ásia. Bangladesh, Índia, China, já passam a ter problemas, beleza? Então, ó, só para deixar mais claro aí, aqui é América, aqui é Ásia. 46% América, 32% Ásia, certo? Aí vamos para o Brasil. No Brasil, é interessante isso aí. Eu gostaria muito que vocês tivessem isso em mente, no caderno, tirassem foto. É importante saber o seguinte: a população brasileira, que é mal distribuída pelo território, certo? A população brasileira, que é mal distribuída pelo território, ela está concentrada no Nordeste, Sudeste e Sul. As duas regiões que mais têm água são as que menos têm população. A natureza ela não distribuiu água de forma igualitária. E no Brasil tivemos um processo invertido. Onde tem mais gente é onde tem menos água. Onde tem menos pessoas é onde tem mais água. Norte e Centro-Oeste aí, certo? Os dois juntos têm mais de 80% da água do país. Os dois juntos. E os dois juntos têm, na verdade, uma área que a gente chama de vazio demográfico no Brasil. Quase não tem população. Você tem áreas no norte que é uma pessoa, um habitante por quilômetro quadrado. Aí você pega áreas do sudeste que são 300 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a água no Brasil. O Brasil, quando se fala em água, o total de água brasileira é bom. Quando a gente pega a média por pessoa no Brasil é boa. Mas quando a gente vai pegar a distribuição, lembrem disso, região norte e região centro-oeste concentram água no Brasil. E aí eu posso destacar, por exemplo, a bacia amazônica, que é a maior do mundo, e eu posso destacar a bacia Tocantins-Araguaia. Bacia Tocantins-Araguaia, que é a maior, certo? Brasileira. Então você tem, né? Porque assim, na verdade, quando cai em prova, eles vão te colocar a maior totalmente, né? A Tocantins é a maior totalmente brasileira. Certo, gente? Vamos entrar nesse instante águas subterrâneas aqui. Vamos entrar em aquíferos. O aquífero Guaranito, por exemplo, ele abrange uma área aqui que é interessante e já está contando aqui nesse percentual de sul e sudeste. Né? E tem uma partezinha do centro-oeste, né? Também. Beleza? Tocantins, Araguaia e Bacia Amazônica se destaca nesse processo aí. Aqui é um vídeo que eu não vou passar para vocês agora, já que porque o áudio está ruído no notebook, mas mandarei. Aí eu tenho um mapa mundo. Ó, menor falta de água, maior falta de água. Aí observe, ó. Você vê que a Europa não tem nenhum vermelhozão forte mesmo. A Europa não tem nenhum vermelho forte, certo? Observe, fique aí 20 segundos para vocês analisarem. Deu uma estabilidadezinha aqui na internet. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá travando para vocês aí, gente? Estão vendo? Porque apareceu instabilidade para mim aqui. Ah, beleza. Para mim apareceu que estava estável. Que loucura. Vamos lá. Observe. Nós temos aí África, certo? E Ásia, concentrando os pontos vermelhos, né? África e Ásia,
concentrando. Ai, como é engraçado. Como é engraçado. Gislane, você tá falando aí, rindo. Toda aula é uma pessoa que gosta de falar, né, de espalhar a voz. Vamos lá? Eu tirei aqui o áudio dela. Vamos lá. Aí nós temos, ó, África, predominantemente, Oriente Médio, alguns pontinhos aqui, certo? Na América eu tenho alguns pontinhos, e a gente vai lembrar que a América, ela tem alguns desertos, né? Deserto da Califórnia, deserto do Atacama, certo? Então eu posso ter, em alguns pontos da América, né, algum problema. O Brasil tem uns pontinhos aqui que envolvem o sertão semiárido, certo? Mas quais áreas realmente sofrem de forma intensa, a ponto de termos, por exemplo, questões hidroconflitivas? Oriente Médio, continente africano, certo? Oriente Médio, continente africano. Então você vê aqui em cima que tem na Índia, na China, algumas áreas também com problemas, certo? Em relação à água. Estresse hídrico. Estresse hídrico, sempre bom lembrar. Coloca aí, por favor, gente. Quero que vocês anotem esse sinal do estresse hídrico aí. Quero que vocês anotem o estresse hídrico. Corresponde, estresse hídrico. Anotem, por favor. Corresponde aos locais onde a procura por água corresponde aos locais onde a procura por água é maior do que a capacidade de oferta. É maior do que a capacidade de oferta. É maior do que a capacidade de oferta. Ponto. Ponto não, bota vírgula. Vírgula. Não havendo água suficiente, vírgula, não havendo água suficiente para satisfazer os indivíduos. Não havendo água suficiente para satisfazer os indivíduos. Normalmente aí, gente, nós teremos conflitos. Agora, alguns países, por terem muita tecnologia, terem muito capital, conseguem resolver isso. A taxa média é 1.700 metros cúbicos de água por pessoa. Se eu estou em uma área que, tipo assim, vamos lá, deixa eu falar sobre isso que é melhor, deixar mais claro. Quando você procura, por exemplo, no Google, vai lá trazendo 1.000, no Google traz 1.000. O estresse hídrico quando você tem menos de 1.000 metros cúbicos de água por indivíduo. No Google, vários sites. Nos livros específicos, trazem 1.700.
certo? Eu prefiro usar o dado de 1.700. Mas quando você vai trabalhar assim, você começa a botar estresse hídrico, não sei o que, aparece 1.000. Mas normalmente, em tabelas de prova, tal que eu vejo, está 1.700. Se eu tiver menos que isso, eu estou vivendo estresse hídrico. Na hora da prova, não vai cair perguntando se é 1.000, se é 1.700, se é 2.000. Só quero que você tenha noção. Quando o indivíduo tem menos que 1.700 metros cúbicos de água, certo? Quando um país tem X quantidade de água dividido pela população e dá 1.700 metros cúbicos de água por pessoa, dá menos que isso, nós vivemos um estresse hídrico, certo? O mundo tem mais ou menos 7.000 de média. Então, o mundo, se eu fosse pegar o mundo todo, não teria estresse hídrico. Se fosse distribuído de forma igualitária. O Brasil sozinho tem 35.000 metros cúbicos por pessoa. Então, o Brasil estaria mais distante ainda, tem 5 vezes mais a média mundial. Só que a água não está distribuída de forma igualitária. Isso faz com que eu tenha o mesmo raciocínio que eu tenho com a renda. Da mesma forma que a renda está mal distribuída, a água também está mal distribuída. Então, vou ter algumas áreas com muita água mesmo, é o caso do Brasil, superando a média, e outras áreas com estresse hídrico. O Oriente Médio vive isso, a África vive isso, como a gente viu no mapa anterior. Porém, no Oriente Médio, eu tenho 2 exemplos de países que salvam a situação. Salvam não, conseguem resolver. 2 exemplos. 1, Arábia Saudita. 2, Israel. Então, Israel e a Arábia Saudita conseguem, né, conviver porque eles têm petróleo, no caso da Arábia Saudita, tecnologia, no caso de Israel, e conseguem, com investimento, transformar a água do mar em água potável. Então, eles fazem o processo de dessalinização. Então, o processo de dessalinização, né, acaba contribuindo para que você tenha a resolução, entre aspas, desse problema, certo? Guerra por água, coloquei aqui alguns pontos que tem guerra por água. Aí, se eu voltar aqui no mapa, nesse mapa aqui, ó, algumas guerras dessas vão coincidir justamente com o local que não tem água. Quando eu pego aqui, ó, certo? A Ásia e a África vão concentrar. Eu tenho 2 pontos aqui importantes. No Brasil aqui, por exemplo, na América do Sul, por exemplo, quando a gente fala guerra, a gente não está falando guerra mesmo de vir exército, tanque, é disputa, é conflito, certo? Eu tenho no Brasil, por exemplo, conflito que se iniciou lá na região norte, e esse ano, inclusive, visitaram a região para questionar o que estava acontecendo lá, que é Alter do Chão, certo? Alter do Chão é hoje, disputa hoje, junto com o Aquífero Guarani, o posto de maior aquífero do mundo, Alter do Chão. Uns falam que é o Aquífero Guarani, outros falam que é o Alter do Chão. Tá essa confusão, ninguém sabe qual é, certo? O que tem mais, entendeu? Uns falam que o Aquífero Guarani ele é mais extenso em tamanho, né, é maior. Outros falam que em volume de água, o Alter do Chão é maior. Eu vou até mandar para vocês posteriormente um podcast, né, falando sobre isso, da água. Eu vou ver se eu consigo achar hoje, mas como tem a turma de segunda-feira ainda, talvez eu mande só na terça, para 2 turmas de vez, certo? Mas é interessante entender isso aí, porque cai muito em prova de vestibular esse aquífero é encontrado no Brasil. O restante dos conflitos, né? Esse aqui, ó, na África, é talvez o mais violento, que é o do chifre da África, porque você coleciona problemas ali. Você já tem um conflito étnico na Eritreia, Somália, Etiópia, Djibouti, são os países ali, já tem um conflito étnico. Lá já tem os piratas, né? Os piratas da Somália, que são os caras que assaltam navios. Inclusive tem um filme que foi inspirado, né? Capitão Phillips, que já assistiu com Tom Hanks, foi inspirado justamente nesses piratas da Somália, que agem, né, na região, saqueando e tal. Beleza? Importantíssimo isso aqui, gente, ó. Água virtual. Observe o seguinte, outro conceito para vocês copiarem aí. Água virtual. Coloque aí, água virtual, 2 pontos. Esses 2 conceitos aí enriquecem sua redação. Tanto água virtual quanto estresse hídrico. São 2 conceitos aí fundamentais, certo? Para a sua redação. Água virtual e estresse hídrico.
Bota aí água virtual, ó. É água. É água. É água. Que é utilizada. É a água que é utilizada para a produção das mercadorias. É a água que é utilizada para a produção das mercadorias e que não está visível para o consumidor. Que não está visível para o consumidor. Ponto. Os países periféricos, gente, cai muito. A água é um assunto fundamental para vocês, hein? A água é absurdamente importante para vocês. E esses termos, água virtual, estresse hídrico e pegada hídrica, que eu vou falar no instante, nosso próximo conceito, são fundamentais. Se você, em sua redação, conseguir usar esses 3 termos, que pode vir em sua redação, por exemplo, preservação dos recursos hídricos, qualquer coisa relacionada a isso, né? Água, questão chave do século XXI, qualquer coisa. Se você consegue usar bem esses 3 termos, sua redação é totalmente diferente do padrão normal. Você pode não fazer uma introdução tão boa, mas você conseguiu usar pegada hídrica, água virtual, estresse hídrico, é fantástico, certo? Ponto. Os países periféricos exportam mais água virtual. Os países periféricos exportam mais água virtual do que os países centrais. Os países periféricos exportam mais água virtual do que os países centrais. Vírgula. Pois são produtores de gêneros agrícolas. Quero falar um pouquinho sobre isso, antes de falar sobre o que é pegada hídrica. Pois são produtores de gêneros agrícolas. Certo? Ponto. São produtores de gêneros agrícolas. Gente, quero falar uma coisa importante sobre a água virtual, mas eu vou ver, Felipe, esse. Eu vou até tirar uma foto aqui do chat para poder não esquecer o nome. Já vou ver esse. Eu tava vendo, inclusive, vou ver se eu vejo o Inferno, né? Eu li rapidinho sobre esse filme de Tom Hanks também. Aqui foi uma indicação, gente, no privado de Felipe Greenhouse, de Tom Hanks. Você tava confundindo com Capitão Phillips. Tô falando aqui, o pessoal fica, tá falando o que será, hein? Gente, ó, quando a gente fala que os países desenvolvidos, eles mandam mais água virtual
para os países centrais do que os países periféricos, é simples. Do que os países centrais para cá, é simples. O que é que a gente vende para os países desenvolvidos? Soja, feijão, carne, milho, não importa, gênero agrícola. O que é que eles vendem para a gente? Carro, computador, produtos tecnológicos, certo? Então, é bem simples isso. É isso que eu quero chegar. A pergunta aqui, Adriano. Vou botar essa pergunta aqui para a galera toda ouvir, porque eu acho, é nisso que eu quero chegar aqui. É muito interessante isso. Deixa eu copiar aqui e botar para todo mundo. Ó, quando os países desenvolvidos mandam para cá computador, carro, qualquer eletrônico, eles usaram muito menos água para mandar para cá os produtos do que a gente mandou para lá. Na rodada de Doha, quem está estudando já há algum tempo já sabe o que é isso, eu acredito. Quem está agora, né, terceiro ano ou pré-vestibular ainda fala, como assim? Ainda está se assimilando que é muita informação, né? A gente sabe que é muita informação que existe. Na rodada de Doha, que é uma rodada de discussão comercial, que está parada, os países desenvolvidos quiseram colocar impostos altos para os países subdesenvolvidos e querem diminuir os impostos dos produtos deles. Olha a lógica deles. Nós trabalhamos com intelectual, gastamos muito para formar o intelecto, é muito investimento na educação, é muito investimento na aparelhagem da universidade, em laboratórios. É justo que quando a gente vai exportar, certo? Nossos produtos não recebem impostos. Vocês não, vocês o sol e a chuva estão ajudando, e não tem conhecimento nenhum, produz gênero agrícola, manda para cá e quer que esteja em igualdade. Aí os países subdesenvolvidos questionaram, não, pô. A gente está produzindo a necessidade básica da sobrevivência. Isso tem que ser valorizado também. E nessa discussão não chegaram a acordo nenhum e está parada aí a rodada de Doha, certo? Aí acontece, hoje, esse tema água passou a ser usado como um argumento dos países subdesenvolvidos em relação às cobranças de impostos. E aí vai justamente por essa pergunta aqui, Jack. O que os países estão fazendo para amenizar a possível falta de água potável no futuro? Por que essa pergunta aí casa com isso? Para muitos especialistas, os países desenvolvidos, eles estão abrindo mão da produção agrícola, comprando mais barato dos países subdesenvolvidos, justamente porque economizam água. Quando você vai fazer a conta, por exemplo, para o gado engordar 1 quilo, o gado engordar 1 quilo, você usa 4 quilos de soja. Para o gado engordar 1 quilo, você tem que usar 4 quilos de soja. Certo? Beleza, beleza. Para você ter um gado, ou para você ter produção de soja, você gasta, e vou mostrar nesse instante aqui, X litros de água. Está aqui na estante. Isso quer dizer o quê? Quando eles compram nossa soja, eles não estão comprando só nossa soja. Eles estão deixando de gastar toda aquela quantidade de água que foi usada para que a nossa soja crescesse no processo de irrigação. Então, essa ideia de água virtual, ela é um dos temas mais falados hoje no mundo. Tem um documentário na Netflix, que eu esqueci o nome agora. Alguma coisa de conspiração, conspiracy. Esqueci, deixa eu ver se eu acho aqui. Que fala sobre meio ambiente, né? Gerou toda uma esqueci o nome do documentário. É sobre desenvolvimento sustentável, justamente, certo? Obrigado, Dália. Maiana mandou aqui para mim. Deixa eu mandar para vocês aqui. É essa mesmo. Justamente, Nicole. Quem já assistiu, levantou uma polêmica absurda no mundo isso aí, né? Porque alguns que acham que é exagero, que é colocado no filme, outros acham que aquilo ali mesmo tem que seguir. Foi uma polêmica isso aí. Os especialistas pegaram tese de mestrado, doutorado, tudo em cima desse documentário aí. Entendeu? É fantástico. Quem não assistiu ainda, vale a pena ver. Certo? E aí, os questionamentos que estão existindo da sustentabilidade, do consumo da água, está começando a favorecer os países subdesenvolvidos.
Porque tem que se valorizar a água porque é uma questão chave. E os países subdesenvolvidos produzem e exportam gêneros agrícolas, mas na prática está mandando água. Está mandando água para os países de lá. Certo? Então isso tem que ser analisado. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó. Deixa eu ver aqui, só para vocês verem. 1 quilo de carne, 15.500 litros de água. 1 quilo de carne, ou seja, quando o gado engorda, eu já falei da soja, né? Quantos quilos de soja para cada quilo de carne do gado. Cada gado que tem ali, o quilo que ele tem, ele usou 15.500 litros de água. Né? 1 quilo de carne. Você imagina que cada vaca, cada boi daquele ali, né? Um copo de cerveja tem 75 litros de água. Né? Já consome um pouquinho menos, mas consome demais. Você imagina um copo de cerveja, gente. Um copo de cerveja aqui, ó. Você pega um copo aqui de cerveja, 75 litros de água você usou para um copo. Aí você imagina aí, né? Esse pessoal que come água, por isso que eu não bebo. Pensando nisso. Porra, os caras gastaram aqui para fazer, ó, 75 litros, não vou beber, eu não bebo. Né? Aí eu tenho, ó, 1 quilo de frango, 3.900. 1 litro de leite, 1.000 litros de água. Aí eu tenho aqui, ó, um carro, 80 litros de água por dólar, certo? Ah, você falou que não que usa menos, mas porra, quando eu falei ali de 1 quilo de carne, 1 quilo de carne foram 15.500 litros. Então, né? Quando a gente compara 1 quilo de arroz, ó, tomara que Bolsonaro não veja isso, não vai querer aumentar mais ainda o arroz, ó, 1 quilo de arroz, 3.000 litros de água. Então você tem, na verdade, água o tempo inteiro, certo? Essa água que nós não enxergamos é água virtual. Você está em sua casa sentado numa cadeira, usou água virtual, certo? Você está aí no seu computador, no seu celular, usou água virtual. Então, toda a água que nós não enxergamos é a água virtual. Está o tempo inteiro sendo produzida. Em todos os elementos que nós temos, tem água. E aí eu queria dar o terceiro conceito, copie aqui, por favor. Pegada hídrica. Estão vendo aí? Lá de água virtual. Eu nem tinha visto que tinha, nem lembrava que tinha um conceito de água virtual aqui. Pegada hídrica. Ó. Copie aí, por favor, esse conceito. Pegada hídrica. Pegada hídrica. Copiar aí? Água potável consumida pelo indivíduo, empresa ou nação. Consumida pelo indivíduo, empresa ou nação. É a pegada hídrica. Aí eu tenho aqui, ó, pegada hídrica em alguns países. China, Reino Unido, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Ó, gente, olha a população que a China tem. A pegada hídrica, né? Metros cúbicos por habitantes. E olha a pegada hídrica dos Estados Unidos. Quando se fala, por exemplo, que os Estados Unidos regaçam em meio ambiente, né? Olha o exemplo aí. O estilo de vida americano consegue ser o dobro, quase que o triplo, na verdade, do consumo chinês. Né? É um absurdo. Beleza? Copiaram aí, galera? Quando a gente falou lá nas bacias hidrográficas, que eu citei Tocantins, Araguaia e citei a bacia amazônica, eu passei um vídeo que eu queria mandar para vocês. Eu vou ver com o Bruno, porque eu não entendo muito dessa parte aí. Se tem como te mandar esse vídeo, se consegue, a gente acha esse vídeo para mandar para vocês, porque é um vídeo que mostra como vai ser, certo? A transposição de água do São Francisco. E observe, esse tema vai ser importantíssimo esse ano, certo? Por quê? Primeiro, Bolsonaro veio aqui, visitou, né, algumas áreas do Nordeste, inaugurou
algumas áreas de transposição que não era dele, né, entre aspas, porque foi começado no governo anterior, mas tem que ser assim mesmo, não importa de que governo é, tem que inaugurar. Né, ele andou surfou na onda, mas é assim mesmo. O problema é de que não terminou antes. E, normalmente, a transposição do São Francisco cai na sua prova de vestibular estadual. O Rio São Francisco é amado pelo ESB, amado pela UNEB, era amado pela UESC, pela UFS, né? Então, é importante. Eu vou ver se Bruno consegue mandar para vocês no grupo, certo? Esse videozinho que mostra como seria, para onde a água ia, entendeu? Porque você ficou com a noção da transposição de São Francisco. E aí, por que eu estou voltando nesse tema aí? Porque eu lembrei aqui uma coisa importantíssima. Quando nós falamos em águas, em rios e em transposição, em sua prova, quem gosta de fazer prova antiga, já deve ter pegado várias provas com a crise que existiu no Mar de Aral, né? Que o Mar de Aral está secando, certo? Devido à transposição de dois rios, o Amudaria e o Cidaria, para irrigação de algodão. Então, vários rios do planeta são modificados em seu curso para favorecer a agricultura e atinge diretamente, né, o meio ambiente e, às vezes, chega a ser irreversível. São as críticas ligadas à transposição de São Francisco. Ninguém sabe, por exemplo, quais seriam, né, os problemas gerados se a transposição de São Francisco continuasse de forma intensa, certo? Então, gostaria que você desse uma olhadinha nisso, que é a transposição de São Francisco. Por quê? Porque esse ano, como foram inauguradas essas obras, e como a gente sabe que o Enem é do governo federal, e a gente sabe que os últimos ministros do governo, certo? Está sendo, aspas, né, pau mandado do presidente. O ministro da Saúde, por exemplo, era general, né? O cargo dele, não sei, está sendo soldado de Bolsonaro. De general do Exército passou a ser soldado de Bolsonaro. Falando sobre vários processos, a hidroxicloroquina, dando a ideia de que o governo tratou bem da pandemia. Ontem foi a posse dele. Já tinha 4 meses no governo, a posse foi ontem, porque estava como interino, né? Então, aconteceu ontem. E aí, o que pode acontecer? Prova do Enem, vir questão da transposição de São Francisco, porque inaugurou agora algumas obras. E pode estar lá falando. O governo brasileiro inaugurou, né, em março, ou abril, ou maio, não importa o mês que ele coloca, mais uma etapa do processo de transposição do Rio São Francisco. Essa transposição vai levar água, né? Então, é um ponto importante para esse ano. Sempre quem vai fazer o ESB e o NEB tem que ler sobre o São Francisco, mas esse ano, quem vai fazer o Enem tem que colar aí, né? Porque pode estar em sua prova do Enem a transposição do São Francisco, certo? Vamos lá, boa pergunta aqui, ó. Muito inteligente a pergunta aqui. Esse número dos Estados Unidos não pode ser explicado por ter um dos maiores agronegócios e ter uma população o dobro da do Brasil, tal. A população não, mas o agronegócio sim. Porque se a gente for olhar aqui, ó, aqui é a média cúbica por habitante. Então, como é uma média, não importa o tamanho da população. É a média que cada indivíduo usa, certo? Então, isso não justificaria. Mas o agronegócio, sim. Produz demais, é um dos maiores exportadores do planeta, certo? Compete com o Brasil, né, em vários aspectos. Então, isso poderia contribuir, né? É interessante fazer essa análise, gostei. Mas, em relação à população, não, porque é uma média. Então, como é uma média, a quantidade, entendeu? Ela não vai acabar não atingindo muito, né? Não influenciando muito. Quando eu falei da China aqui, da população grande, é justamente, na verdade, pela população ser grande, que talvez tenha uma diminuição da média. Beleza. Aqui você tem um controle lá, uma preocupação. Mas no caso chinês, no caso da Índia, o problema lá é água congelada. Está nas montanhas mesmo. Eles precisam fazer, às vezes, aquecimento em algumas áreas para acelerar o derretimento. É uma confusão. E lá está uma confusão maior ainda por causa da hidrelétrica chinesa, de Três Gargantas. Porque algumas áreas estão ficando sem água depois que a China fez a hidrelétrica. Fez a represa muito grande. Na Ásia nós temos esse problema, né? E assim, qual é o problema, gente? Olha que loucura. Eu tô aqui, ó. Vou botar aqui 3. Eu tô aqui. Tem uma cidade aqui. E tem um rio que passa por essa e vai chegar nessa. Lá agora, na Europa e no Oriente Médio, em área do Oriente Médio, tem alguns países fazendo hidrelétrica. Se eu quiser fazer hidrelétrica aqui, eu repreendo a água.
Então, menos água chega no país daqui. Pode ter uma guerra breve com Iraque e Turquia, por exemplo. Porque a Turquia está fazendo uma hidrelétrica e está represando água do rio Tigre e Eufrates. O Iraque está pirado. O Iraque só não foi para a guerra para a Turquia, porque 6 meses antes, né, da Turquia consolidar que iria construir a hidrelétrica, os Estados Unidos atacaram o Iraque. Aí começou a guerra entre Estados Unidos e Iraque, o Estado Islâmico cresceu, o Iraque ficou sem governo, ficou desorganizado, ficou totalmente destruído. Mas havia já as ameaças. Saddam ameaçando atacar a Turquia. Quando o Erdogan assumiu o poder na Turquia, ele falou, vamos fazer sim nossa hidrelétrica. Então, há um problema internacional em relação a essa água. Por exemplo, falando de Itabuna, né? Não sei se tem gente de conquista hoje, mas acho que tem. Em Itabuna nós temos aqui, por exemplo, o Rio Cachoeira. Digamos que o Rio Cachoeira tem gente de conquista. Aí, né? Quem é daqui vai entender melhor. Passa por Itapé, aí vem, passa por Itabuna. Aí aqui em Itabuna, ali perto do Los Pampas, gente, na saída de Itabuna, eu resolvo fazer uma hidrelétrica. Vamos fazer a água. Aí desprende a água do Rio Cachoeira. Aí o pessoal no Salobrinho pira. Porra, sacanagem é essa, velho? Estão prendendo a água do nosso rio. Porque, por pessoal do Salobrinho, o rio é deles também, passa lá. Mas a gente vai falar que está prendendo o rio na nossa parte. Não, estou prendendo o rio porque o rio é nosso, ó. Está aqui o rio, vou prender um pouquinho. Então, a construção de hidrelétricas em rios que passam por vários municípios já está gerando muitos conflitos no mundo, a ponto de ser necessário criar um órgão internacional de leis sobre águas internacionais. Nós estamos nesse patamar aí de confusão. Beleza? Vamos lá. E aí eu preciso que vocês entendam isso aqui. Isso é muito interessante. Ó, por metros cúbicos por segundo de água que a gente utiliza. Ó. Isso aqui é Brasil. 2 milhões de metros cúbicos por segundo. Aí observa o seguinte, ó. Termoelétrica usa 3,8. Mineração usa 1,6. Certo? Abastecimento rural, 1,7. Indústria, 9,1. Aí você vem uso animal, 8. Às vezes eu posso até colocar esse uso animal junto com irrigação para formar agricultura. Abastecimento urbano, 23. Gente, quem é que mais usa água? Ó, irrigação, 52%. Então, a agricultura é a grande consumidora de água do planeta, certo? Eu tinha um gráfico, só que eu não consegui transportar para aqui, que mostra quanto o ser humano realmente usa. Aqui tem abastecimento urbano, mas quanto o ser humano usa. É um valor bem menor. Na hora que tem um problema hídrico, que está tendo crise, o primeiro grupo que é atingido, que é estimulado a preservar, a racionar, é o ser humano. É o homem. Você ali escovando seu dente, né? Tomando banho, fazendo uma coisa, você fala conscientização, use com consciência. Mas a irrigação aqui, ó, como de prancha. Quando nós temos crise hídrica, ninguém fala assim não, ó, para os produtores. Gente, vamos parar um pouquinho de produzir aí, porque a água tá... Não, é o ser humano. E o ser humano não é o maior consumidor. Isso mostra como o aspecto econômico ele não para. Se nem na pandemia conseguiram colocar a vida na frente da economia, né? Imagine em períodos normais, em tempos normais. Então, aqui eu queria mostrar, a agricultura é a grande vilã. A agricultura e pecuária é a grande vilã, né? Porque a irrigação, muitas vezes, é para a produção de ração para a pecuária. Então, está inserido nesse processo. É a grande vilã do consumo de água no mundo. Eu tenho aqui a energia brasileira, água, ó. Isso aqui é o índice de 2013, certo? Mas não mudou muita coisa, só a eólica deu uma subida boa aqui. A eólica subiu boa bem, biomassa também. Mas ó, eu quero mostrar isso aqui. É o peso da energia hidráulica no Brasil, certo? Muito forte. Então o Brasil é um país que depende de água. Caiu na prova da UESB uma tabela mostrando a índice de poluição. A poluição no Brasil aumenta no inverno. Por que aumenta no inverno? Simples.
No inverno chove menos. Como chove menos, a capacidade das hidrelétricas diminui. Aí o Brasil tem que recorrer às termoelétricas. O Brasil recorre a petróleo, recorre a carvão, mas no inverno. Agora, junho, julho e agosto, chove menos. Então, o Brasil teve uma perda de potencial hidrelétrico. O que é que o Brasil fez? Teve que recorrer à biomassa, né? E ao gás natural e ao petróleo. Então, o Brasil poluiu mais. Então, quando cai na tabela aumento da poluição, você pode observar junho, julho, agosto. Por quê? Meses de inverno. Acontece que no inverno chove menos. Como chove menos, nossa capacidade de ter energia limpa diminui. Então é bom associar esse pensamento aí, né? Agora, óbvio, esse ano não vale para nada como parâmetro, certo? Tá uma confusão da porra aí, inclusive, porque o governo brasileiro não usou a nossa biomassa, tem o etanol sobrando aí, e o governo brasileiro que preferiu, né, abrir as pernas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciou a redução da compra do aço no Brasil, e o Brasil foi e aceitou o etanol do milho vindo para cá, sem imposto nenhum, para ajudar a eleição de Trump. Para ele pegar moral, tanto com os produtores de aço de lá, quanto com os produtores de etanol do milho. Porque, gente, você aceitar o etanol vindo dos Estados Unidos sem imposto, é beleza. Desde que exista algo importante na vida, em todos os setores, né? Que é reciprocidade. Beleza, vamos aceitar que o etanol sem imposto. Aceita o nosso aço sem imposto. Perfeito, maravilhoso. Reciprocidade. Mas não dá para você só oferecer e não tem nada em troca. O Brasil fez duplamente agora aí. O Brasil, além de diminuir a isenção de impostos deles, e aí eles mandam o etanol para cá, e quem produz etanol no Brasil se lasca, e o Brasil não está bem em relação ao emprego, aceitou que os Estados Unidos deixassem de comprar o nosso aço. Aí, como dizem aí, né, assim também é demais também. Né? Complicado. Aí eu tenho aqui solução para a questão da água, né? Sempre, essa parte aqui é importante para a redação, né? Desperdício, combater o desperdício. Vou voltar aqui um pouquinho. Eu tenho uma evolução aqui, ó, da perda de água na distribuição no Brasil. Estou vendo aqui, ó, tá vendo? O Brasil até 2012, eu não consegui pegar esse índice aqui mais atual, mas eu quero só mostrar a tendência. Eu tinha 45, 44, 43, aqui em 2008, 2009 eu tive, né, uma diminuição da tendência, mas depois começou a cair, ó. Então nós tivemos uma melhoria em relação à perda de água, né, no Brasil. Aproveitamento da água da chuva. Você está fazendo a redação, por exemplo, fala sobre a crise hídrica e tal, sobre os problemas, e aí uma solução para o problema. Você vai ter o quê? Conscientização em relação ao desperdício, né, o combate, o aproveitamento da água da chuva. A gente chama isso, caiu na prova do Enem com o termo reutilização hídrica, ou foi reuso, não lembro. Mas caiu há uns 3 anos. Né? Aqui, reuso. Mostra todo o processo aí de reuso. Despoluição dos rios, né? Esse rio aqui, para quem não conhece, Rio Cachoeira, né? Tá vendo aqui? Toda essa espuma aqui é poluição, e não é brincadeira, isso aqui é detergentes, produtos químicos, certo? Ó, temos um projeto aí de despoluição do Rio Cachoeira, mas, né, vamos analisar com calma aí, o pessoal da UESC está discutindo isso já tem 2 anos. Tomara que dê tudo certo aí, que a gente vai tentar implantar aqui um processo de despoluição dos rios. Usinas de dessalinização, né? Seriam aí as soluções possíveis para o problema da água no planeta. Beleza, gente? Perguntas? Deixa eu ver aqui, perguntas. Felipe, faz algo. Gente, dúvidas? Vamos? 6 horas certinho, graças a Deus. Quem tem dúvida aí pode mandar. Carol perguntou uma coisa aqui. Peraí, Carol. Eu vou ver com... Porque, assim, essa parte de imagens aí, eu só ajudo a construir, né? Mas eu não entendo como é que faz para mandar. Porque é Prezi. Eu não sei se vocês precisam estar com um programa no celular, no notebook e tal, mas não resolve isso. E aí eu vejo, certo?
se chega até vocês. Tranquilo? Pergunta, galera. Tranquilo? Acompanhe isso aí. Vocês vão receber alguns links aí. Explorem. Gente, aqueles links que vocês estão recebendo, tem muita coisa interessante se você tiver tempo para explorar, né? A gente sabe como é a vida do estudante aí, tem que correr atrás de, né, de matéria aqui, física, matemática, química, curso de inglês, né, extorsão dos pais, tudo que vocês fazem na vida, a gente sabe que é muita coisa, mas quem puder ver com calma os links, tem muita coisa importante, muita coisa boa mesmo, certo? Fiquem com Deus, até semana que vem, quer dizer, até ao longo da semana, né? Valeu, gente. Nicole, eu respondo a você no WhatsApp, viu? Sobre o arroz. Valeu, galera.